Meus amados e queridos irmãos, quantos já podem sentir a presença santa do Espírito de Deus? Aleluia! Irmãos, não há nada comparável que possa sequer se aquilatar ou se medir a alegria do Espírito Santo no coração de um homem e de uma mulher. Aleluia! Por isso que o reino de Deus em nós é a alegria do Espírito Santo. Só são 3 colunas que sustentam o reino de Deus: a alegria, a paz e a justiça. A alegria do Espírito Santo. Quando essa coluna não está ali, o reino de Deus em nós, ele está com dificuldades de sustentação e estabilidade. Mas essa é uma outra mensagem. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu espero que o Espírito Santo, mais uma vez, por sua bondade, graça e santa inspiração, traga aos nossos corações algo mais da sua parte, que venha nos fortalecer e nos alegrar nesta noite. Porque, irmãos, não haveria nada para recompensar a vossa vinda aqui, o vosso esforço, no final do dia de domingo, já na véspera de mais uma semana, apesar de hoje ser o primeiro dia da semana, se não tivéssemos uma justificativa, bem plausível, uma justificativa que fosse forte o suficiente para nos tirar de casa e vir adorar a Deus aqui. Mas se há uma justificativa forte e poderosa, chama-se Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Nós lemos a palavra em Ezequiel capítulo 47. Abra sua Bíblia e por favor permaneça com a mesma aberta durante o transcorrer da mensagem da palavra de Deus. Queridos e amados, nós lemos o texto de Ezequiel, que nos fala no versículo de número 1 até o de número 12, sobre a torrente das águas purificadoras. Nos fala de uma mensagem muito especial, que dentre tantos símbolos proféticos que ela apresenta, algo o Senhor trouxe ao meu coração, dos quais eu quero compartilhar convosco. O rio do Espírito. São muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, dentre eles o rio. O próprio Senhor Jesus, falando-nos, ele dizia e disse muitas vezes, conversando com a mulher samaritana, ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem estava te pedindo água, é você quem iria lhe pedir, e ele lhe daria uma água viva. Glória a Deus. É uma água que salta para a vida eterna. Se você bebesse dessa água, a tua sede toda seria dessedentada imediatamente. Glória a Deus. Rios de água viva iriam fluir do teu interior. Aquela mulher talvez não conhecesse Isaías capítulo 12, quando profeticamente o homem de Deus disse nos poucos versículos do capítulo 12 de Isaías, que fala sobre as fontes da salvação. O texto começa: vocês com alegria irão tirar água das fontes. É interessante que não é de uma fonte só, das fontes. E eu compreendi um pouco tempo depois, que seriam as fontes que seriam abertas nos corações de todos aqueles que crescem no sacrifício redentor e unificador da cruz do Calvário. Eram as fontes da salvação, porque você, meu irmão, minha irmã, você é uma dessas fontes de salvação, glória a Deus, porque flui de você este rio do Espírito. Você pode concordar com isso, dizendo pelo menos um amém, glória a Jesus. O homem de Deus, o profeta Ezequiel, desde o capítulo 46, se apresenta a voz do Senhor poderosa, falando com o profeta, no versículo 1. E esta mesma presença nos mostra agora o Senhor falando mais uma vez, levando o homem de Deus em revelação gloriosa. E diz o texto que o Senhor fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora. Meus irmãos, é algo tão glorioso, é algo tão, às vezes, inexplicável. É como se você tivesse
tendo nesse mesmo momento a mesma visão que o profeta teve. É como se você estivesse visualizando todo aquele quadro. Claro que muito mais poderoso para ele que viu inicialmente. Mas a presença do Espírito Santo, meus irmãos, agora, na forma deste rio, observe o que estava acontecendo. Porque eu vejo, meus irmãos, aqui a presença do Espírito Santo de Deus, como que tendo a ação de um rio. E este rio aqui é aquele mesmo que é mencionado em Apocalipse capítulo 22, assim como aqui, e apontam, claro, lá para Gênesis também, capítulo de número 2, versículo 10, falando sobre aquele rio que passava lá no Éden. Mas é algo muito mais glorioso que está associado a este rio aqui. E se você ainda está com a Bíblia aberta nesta visão, porque esta visão de Ezequiel, que nos fala sobre a ação do Espírito de Deus como rio, está nos retratando aqui as bênçãos espirituais. O profeta está vendo em visão gloriosa um rio como que vivificador que sai do templo de Deus. Glória a Jesus. Esse rio que sai lá do trono do Senhor, ele vai desaguar no coração de todo aquele que crê em Jesus. É a presença do Espírito Santo que inundou a nossa vida para nos purificar. Esse é o resumo geral da mensagem. Mas quando você vai ao texto e observa agora, o homem de Deus recebe aqui na visão gloriosa a visita de um ser vindo da parte do Senhor, e começa a medir-lhe nas águas deste rio alguns estágios que nos fala isso que veio ao meu coração, inicialmente sobre a necessidade de nós aprofundarmos a nossa experiência com o Espírito Santo. Esta é uma palavra especial de Deus para a igreja nesses últimos dias. Sempre foi, mas agora mais do que em todos os tempos. Levante sua mão e diga assim: tenho necessidade. Vamos dizer mais forte: tenho necessidade de aprofundar a minha experiência com o Espírito Santo. Se é isso que você almeja de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você pode glorificar a Deus. Aleluia. Meus irmãos, então o homem de Deus, ele começa a medir de 1000 em 1000 côvados, 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e você vai descobrir que isso vai até 2 quilômetros. Só que quando passa esses estágios, primeiro nos artelos ali, no tornozelo, e depois vai aprofundando, você está com a sua Bíblia, você pode ver água nos joelhos, água nos lombos, e de repente o homem de Deus já não podia mais entrar naquela profundidade, porque ele tinha agora que nadar. Irmãos, que estágio glorioso. Nós vivemos em um tempo assim tão difícil, em que nós somos levados de um lado para o outro, pelo um burburinho muito grande, um turbilhão de atividades, o ativismo é muito grande, a expectativa do futuro, as lutas, a vida material, para quem estuda, para quem trabalha e estuda, em casa, o cotidiano, muitas vezes entediante, às vezes até mesmo na obra do Senhor, todas as ocupações, tudo parece conspirar para que a nossa relação, a nossa comunhão com o Espírito Santo não se aprofunde, não alcance níveis dos quais o Senhor tem preparado para que nós vivenciemos. Do nosso lado, na nossa casa, às vezes quando a gente resolve orar e buscar a Deus, sempre parece haver um empecilho. Então se você se determina a orar, tem um inconveniente, às vezes é o vizinho, às vezes é um barulho, às vezes são outros inconvenientes, até um simples telefone, e tantas outras coisas, acompanhado da preguiça, da negligência e uma série de outras coisas, da falta de entusiasmo pelas coisas de Deus, e as pessoas vão se habituando a um cristianismo morno, a uma espiritualidade muitas vezes de um nível tão baixo, medíocre. Mas o Espírito Santo nos chama hoje para profundidades, glória a Deus, para sermos mais profundos, porque muita gente, irmãos, tem dia que a gente se acha raso, nós estamos na superfície, glória a Deus, e se a gente está na superfície, pode ter certeza, irmão, não tem peixe, não tem alma também não. A nossa experiência é pequena. Deus nos chama para nadar
glória a Deus, para entrar no oceano do Espírito, como aquele corinho antigo que a gente cantava, glória a Deus. Certamente vamos cantar hoje, relembrando, glória a Jesus. É o tempo, irmãos, que esse oceano do Espírito, que o rio do Espírito corre. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, e que no culto de domingo você está pregando, e o rio está correndo, e Jesus começa a batizar com o Espírito Santo, as pessoas sentadas lá no canto. Isso é profundidade, em que você se alegra no Espírito, e que você se satisfaz com o Senhor seu Deus. Eu lembro do hino 101 da harpa, que diz assim: dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. São águas profundas. Vejam que são estágios, meus irmãos. A necessidade de nós nos aprofundarmos mais neste relacionamento. Aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A letra mata, mas o Espírito vivifica, glória a Deus. Ele é o Consolador, é o nosso instrutor, é quem nos guia em toda a verdade, glória a Jesus. E eu quero te dizer, meu irmão, talvez você não conheça, não tenha o entendimento de toda essa realidade, mas ela já está no teu coração. Este rio já nasceu no teu coração, já desaguou no seu coração, glória a Deus. E o homem de Deus, veja até o versículo 5, mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não se podia atravessar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, no capítulo 3, foi-me dado a conhecer os mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo. Paulo, irmãos, ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Não existe nada mais glorioso e poderoso do que o relacionamento com o Espírito Santo. Ele dá pitaco na sua vida, da hora que você escova o dente até a hora que o dia termina. E quanto mais você tem relacionamento com Ele, mais você está habilitado para ouvir a voz do Espírito Santo. Tem irmão que diz assim: pastor, uma coisa me diz. Que coisa, irmão? Tem irmão que chama o Espírito Santo de coisa. Eu tive, pastor, tem para mim, eu tive assim um pressentimento. Que pressentimento, irmão? É o Espírito Santo, é Deus conversando contigo, e você vai ficando muito, muito íntimo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa que você quer muito bem, que você conhece e tem relacionamento, lhe liga, pode lhe ligar do outro lado do Brasil. Quando você atende, sou o irmão fulano, você diz na hora: ah, você conheceu a minha voz? Claro que eu conheci sua voz. É assim o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais profundo for o nosso relacionamento com Ele, você vai ter claramente a sua voz falando ao teu coração. E você se tranquiliza no meio da tempestade, porque você sabe, foi o Espírito Santo que chegou agora e me deu uma palavra. Às vezes o irmão diz assim: pastor, eu senti, eu sinto. Esse negócio do nosso sentimento é complicado, porque os nossos sentimentos, eles variam tão facilmente com qualquer coisa, até com o tempo. Só basta uma chuva ou um vento forte, os nossos sentimentos já mudam. Mas quando o Espírito Santo está ali, quando a nossa comunhão com Ele se faz cada vez mais profunda, glória a Deus, então as coisas funcionam diferentes. Mas, meus irmãos, vocês estão com a Bíblia aberta? Porque quanto mais a gente avança em profundidade, aí você começa a descobrir que vai havendo um progresso glorioso. Veja o que aconteceu com o homem de Deus. No versículo 7, ele já anda 2000 metros, irmão, de rio, e aquele rio glorioso começa a fluir. Ele sai lá do umbral do templo do Senhor, glória a Deus. E quanto mais ele avança, quanto mais profundo ele fica, glória a Deus. Aí chega no versículo de número 6, diz assim: e me disse: viste isto, filho do homem? Viu o quê? Viu como é que você conseguiu? Você começou com água no tornozelo, passou para o joelho, de repente você já tinha água nos lombos. Porque tem irmão que bota uma força tremenda, sabe? A água no joelho é bênção. Aí chega, até hoje está com 40 anos de crente. Ele disse: pai, irmão, eu sou novo na fé ainda. É arrastando o joelho. Vai nadar quando, meu querido? Quando é que você espera nadar no oceano do Espírito? Não sei nadar, esse que é o problema. Hoje é dia de aprender a nadar. Você não nasceu aprendido. Ninguém nasceu aprendido a nadar, não. Ninguém nasceu peixe. Mas o Espírito Santo nos leva por águas tão profundas, e Ele que nos leva, Ele nos ensina a nadar. Glória a Jesus. Você acredita nisso, meu irmão? Ele te ensina. São águas profundas, não dava mais. Ele só mediu 2000, o homem de Deus não podia nem ver o que estava ali dos 2000.
Eu creio que o que tinha era tão mais glorioso, além dos 2.000, que ele só mediu até 2.000 côvados. Foi de 1.000 em 1.000, cada côvado de torno de 450, 500 metros. Veja que experiência gloriosa. Meus irmãos, tem dias na nossa vida que a gente tem experiência fantástica com o Espírito Santo. E depois arrefece, passa aquele momento de frescor, de entusiasmo, de alegria, de poder. E parece que nós voltamos para a água no mocotó de novo, como diz o cearense. Quantos querem uma experiência mais profunda com o Espírito Santo? Veja o versículo 6. E me tornou a trazer a margem. Aqui é onde está, irmãos, um mistério grande. É quando a gente volta à margem. Quando você volta à margem, depois de ter estado com o Espírito Santo, depois de aprofundar a sua comunhão com Ele, veja o que acontece. Diga assim comigo essa palavra do Espírito Santo. Quanto mais, vamos dizer mais forte, quanto mais avançamos em profundidade, o rio leva-nos em progresso, aonde ele passa. Tem isso aí na Bíblia, pastor? Tem. Versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio, glória a Deus. Ele não viu isso antes, mas quando ele voltou, da experiência com o Espírito Santo, alguma coisa gloriosa havia acontecido. Oh, aleluia. Irmão, quem tem uma experiência com o Espírito Santo, quando volta, alguma coisa mudou. Muda na sua vida, muda na sua casa, muda em todos os sentidos, glória a Deus. Eu sei que você quer essa experiência com o Espírito Santo. Olha o que é que acontece. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Irmãos, eu fiquei tão animado meditando nisso aqui nessa tarde, glória a Deus. Porque esse rio nos leva, irmãos, essa profundidade, essa experiência, essa comunhão com o Espírito Santo, traz progresso onde passa. Como assim, pastor? Meu amado irmão, isso não é teologia da prosperidade não, isso é comunhão com o Espírito Santo, que nos faz sorrir onde só há caos, que nos faz dizer que está tudo bem, quando o negócio está complicadíssimo, que nos faz andar por sobre as águas, glória a Deus, que nos faz ver uma saída onde não tem saída, que nos mostra uma porta onde só tem uma parede, glória a Jesus. Quantos podem glorificar a Deus e o Espírito Santo nesta noite? Glória a Deus. Você está no versículo 7. Há uma grande abundância, meus amados irmãos, uma grande abundância. Agora veja o que acontece, irmãos. Versículo 8. Porque o rio do Espírito, ele deságua no Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, lá é uma das depressões mais profundas da terra, né? E o Jordão, lá no Vale do Jordão, deságua lá. E quem já foi lá sabe que no Mar Morto não tem nada, é morto mesmo. O índice de salinidade é 6 vezes maior do que das águas do mar normais. Porém, diz aqui a palavra, lê o versículo 8. Então me disse, estas águas, aquele rio que está saindo lá da porta, lá do oriente, lá do trono do Senhor, lá debaixo do umbral da porta do templo da casa do Senhor. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem lá e descem, versículo 8, e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, glória a Deus. O mar é morto, mas quando esta água santa, glória a Deus, aleluia, ela chega lá no Mar Morto, essas águas, diz o versículo 8, que elas ficarão saudáveis, elas ficarão tão potáveis, glória a Deus, e não haverá mais nenhum grau de mortandade ali. Por isso que eu creio, meus irmãos, que aonde o rio do Espírito deságua, aonde ele flui, e ele flui através de mim, de você, daqueles que foram regenerados, cujo espírito estava morto e foi vivificado. Quando esta água flui, ela cura os males espirituais. Quem pode dizer amém?
cura males espirituais. Não estou entendendo, pastor. Meus amados irmãos, as pessoas que não têm Jesus vivem um momento difícil de muitas trevas. Os males espirituais, eles estão presentes. Quantas vezes nós mesmos, como servos do Senhor, somos acometidos, somos tentados, somos pressionados pelo inimigo e também até mesmo pela nossa própria inconsistência espiritual, ignorância das coisas de Deus, e os males espirituais estão lá, como descrença, como desconfiança, como insubmissão, males espirituais que nos levam a duvidar, incerteza, porque dúvida, meu irmão, meus amados irmãos, é a cegueira da mente, que nos leva a duvidar dos oráculos de Deus, do poder de Deus, das promessas de Deus, a vacilar o nosso pé. Mas aonde o rio do Espírito está correndo, quando ele está fluindo da nossa vida e do nosso coração, glória a Deus, aonde há essa mortandade, o mar morto da nossa natureza carnal e humana, ele se transforma em saudável, glória a Deus, por causa da presença do Espírito Santo. Quem quer nadar no oceano do Espírito esta noite, mais um pouco? Oh, glória a Deus. É por isso que os irmãos ficam pulando às vezes, é de alegria. Vocês creem que quando esse rio corre, também os males sociais são curados? Só quem crê, levanta a mão aí. Pastor, não estou entendendo, meu irmão, deixa eu te dizer. Somente um crente cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou falar agora cearense, somente um bando de crente, cheio do Espírito Santo de Deus, para sair depois de um dia de trabalho, meia-noite, dentro de uma favela, arriscando a vida, no meio de marginais, pessoas altamente perigosas, para poder distribuir um sopão, para poder recolher os que estão caídos na sarjeta, para poder auxiliar os mendigos, para poder recolher não somente os mendigos, mas os drogados. E de repente é um grupo de jovens, é um grupo de irmãos. Nós tínhamos ali na cidade de Sonsonara um grupo chamado Evangelismo Fora de Hora, era o nome do grupo, era um projeto da igreja. Evangelismo Fora de Hora. Quando era meia-noite, os irmãos estavam reunidos na congregação, estava todo mundo preparado, glória a Deus. E quando as pessoas entravam naqueles lugares mais perigosos ali do bairro Edson Queiroz, meus irmãos, vocês precisam ver quantas pessoas sofrendo, caindo. Quando eles entravam, eles disseram assim: deixa os irmãos passar, deixa os irmãos passar. Era um exército que saía, era como o rio de Deus descendo naquelas favelas, naqueles bequinhos, e eles assaltando, e gente entrando e saindo, e bala passando para um lado para o outro, e o rio de Deus fluindo, glória a Deus. Quantos creem que somente uma igreja cheia do poder do Espírito Santo pode promover cura para os males sociais? Irmãos, vocês querem saber o que é que a igreja está fazendo por esse Brasil afora? A igreja está construindo hospitais, a igreja está nos mutirões fazendo casas populares, a igreja está no sertão cavando poços profundos para as pessoas beberem águas, fazendo cisternas, a igreja distribui alimento, distribui roupa, leva médico. Irmãos, tem médico na igreja, tem dentistas que eles passam o dia todinho, eles trabalham tanto como se fosse um trabalhador braçal. Ele não trabalha daquele jeito no consultório dele, nem para ganhar dinheiro, mas para Jesus ele trabalha até cansar o braço. Foi às vezes trabalhar como dentista, e ele disse: pastor, cadê a cadeira? Não tem nenhuma cadeira. Assim, nós vamos dar um jeito. Aí falei com o irmão que era barbeiro, aquele barbeiro do interior que tira a barba, não é cabeleireiro, é o barbeiro mesmo, lá em Guatu. Irmão, me empresta a tua cadeira. Só que a cadeira estava com problema. Aí colocamos a cadeira lá numa salinha. Glória a Deus. Sua cruzada santa dá uma dessa, meu irmão. Você não sabe do poder, não. Aí colocamos lá uns 3 tijolos numa perna da cadeira que não equilibrava. E ele olhou assim: pastor, o senhor quer que eu trabalhe nessa cadeira? Disse assim: em nome de Jesus, diga amém, esse amém. Irmão, quando foi de tardezinha, doutor, o senhor ainda está aqui? Esse pastor, o povo não deixa eu sair. E parece que Jesus é que não está deixando, porque o meu braço não aguenta mais não. Como diz o senhor, de tanto arrancar dente. Não fala extrair não, irmão, no interior ele fala arrancar mesmo. Claro que ele não podia distrair todos, porque ele não ia sacrificar um dente, porque quando a pessoa no interior, irmão, não tem condições de pagar nada. Quando ele sente uma dorzinha de nada, um dente saudável, ele já quer que tire, como se fosse a solução.
mas ali é onde a igreja chega. São males sociais, que falta saúde, falta atendimento médico decente, falta saneamento, falta socorro, falta atenção, falta uma palavra amiga, falta um médico. Aí o crente cheio do Espírito Santo, sacrifica o salário dele, coopera, se mete no ônibus aqui, batendo para cima e para baixo, vai para dentro do colégio, dormir em cima do colchonete, acorda já de ressaca e cheio do Espírito Santo. Aí passa o dia trabalhando. Diga aí, levantando a sua mão, diz assim: onde há o Espírito Santo, a solução para os males sociais. Glória a Deus. Eu creio que uma igreja cheia do Espírito Santo vai fazer a diferença nessa cidade. Aonde o rio passa, promove, irmãos, não é só progresso espiritual, não é só a cura dos males espirituais, não, dos males sociais. Deixa eu dizer mais, irmãos, dos males físicos, corporais. Os irmãos creem que um crente cheio do Espírito Santo ora e Jesus cura as enfermidades? É ou não é verdade, irmãos? Jesus cura. E até os males territoriais, porque aonde passa o povo de Deus, aonde passa a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, aquele lugar, aquela localidade nunca mais é a mesma. Sim ou não, irmãos? Nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. Meus irmãos, a hora está passando, eu estou empolgado aqui com o Espírito Santo, glória a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo foi quem tornou o teu mar morto saudável. Todos nós temos um mar morto. É isso, pastor? As nossas obras mortas. Um dos versículos mais lindos de Hebreus, eu sei que tem tantos, para mim é Hebreus 9,14. Glória a Jesus. E aquele texto maravilhoso que nos diz que o Senhor, aleluia, pelo Espírito eterno, aleluia, Ele nos purificou, o seu sangue, pelo Espírito eterno, como sacrifício oferecido ao Senhor, para purificar a nossa consciência de toda obra morta, para que a gente pudesse servir ao Deus vivo. Glória a Deus. O teu mar morto foi feito saudável pela presença do Espírito Santo, por causa do Espírito eterno, o sangue de Jesus, glória a Deus, oferecido. As águas que vinham do altar, os irmãos observam no texto, que as águas que vinham do altar desaguavam no mar morto. Está aí o versículo, meus amados irmãos. Diga assim comigo esta palavra do Espírito Santo com muita alegria: o fluir do Espírito Santo em nossas vidas é que nos purifica de todas as obras mortas. E pode ter certeza, meus irmãos, que a nossa natureza humana tem muitas delas. Mas você pode observar aí no versículo 9 o que foi que aconteceu. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Aonde chegar essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Glória a Deus, aleluia. Quantos creem que o Senhor está fazendo agora uma obra de restauração, de restituição, porque o rio do Espírito de Deus está fluindo, glória a Deus. Pastor, eu não estou sentindo nada desse rio. Meu irmão, é porque a água ainda está no joelho, a água está lá nos artelos. Você vai ter uma experiência mais profunda. Pode ter certeza que você vai se surpreender. A visão do profeta, irmão, não mostra aqui que é isso que o rio de Deus está fazendo. Vamos mais em frente, para concluir a mensagem. Meus irmãos, este rio é tão poderoso. Veja que fala dos charcos e dos pântanos. Versículo de número 11. Glória a Deus, eu me surpreendo com esse versículo. Isso, meus amados, você começa a observar que o rio vai passando e vai trazendo progresso. E tem pescadores, e tem peixe em abundância, e tem trabalho. Irmão, tem muito crente que está sofrendo muito na área material, inclusive, porque a sua experiência com o Espírito Santo é muito rasa, é muito pequena. Quanto mais você se aprofundar, se prepare para ver progresso, para ter sucesso. Não é teologia da prosperidade, não. É coisa de Deus, é comunhão com o Espírito Santo. Ele diz que é coisa muita, não é pouco não, é muitíssimo peixe. Vai ter trabalho, Deus abre a porta, meu irmão, creia em nome de Jesus. É só um tempo. Se você vai aproveitar esse tempo para aprofundar essa comunhão com o Espírito Santo, glória a Deus. Veja o versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos serão feitos saudáveis,
serão deixados para o sal. Os charcos e os pântanos abaixo do Mar Morto, era que na antiguidade o sal que ficava lá era preservado, que era para poder ser utilizado na culinária. Mas aqui está dizendo que eles só eram saudáveis, aquele sal, porque a água também ia lá. Deixa eu vos dizer uma coisa, meus irmãos. Todos nós, homens e mulheres, temos em nossa natureza humana e carnal esses charcos e esses pântanos. E eles nos falam de algumas áreas da nossa vida, de alguns desejos exclusos, de algo que está lá no profundo do nosso ser, algo que é pecaminoso, que é impuro, que é indigno. São charcos, isso é lodo, isso é pântano. Mas deixa eu te dizer, à medida que você aprofunda a tua comunhão com o Espírito Santo, Deus vai tornando saudável esses charcos e esses pântanos. Aquela pessoa irracível, aquela pessoa que não conseguia domínio próprio, aquela pessoa que vivia pecando, desagradando o Senhor, que não tinha domínio sobre a sua natureza pecaminosa, descobre que a comunhão com o Espírito Santo torna saudável esta área, todo o vício, toda a dependência. Oh, glória a Deus! Irmãos, esta noite é uma noite de restauração, de restituição, porque o Espírito Santo nos fala mais uma vez, glória a Jesus. E diz a Bíblia que os charcos e os pântanos eram deixados para o sal. Quantos deixaram aqui tudo isso para o sal da palavra de Deus, essa palavra santa do Senhor? Deixa tudo para a palavra, aplica a palavra, e eles nunca, jamais estarão enlameando a sua vida, estarão levando você à instabilidade. Dependa deste rio, viva à beira deste rio, beba das águas deste rio, porque aquele que beber jamais terá sede. Glória a Jesus. Quantos querem entrar neste rio? As mãos foram levantando devagarinho, vamos levantar de uma vez. Quantos querem entrar neste rio? Vamos entrar nesse rio, meus irmãos. Vamos estar às suas margens também, glória a Deus. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque onde este rio passa, ele vai curando, ele vai fazendo progredir, ele vai vivificando. Aonde esse rio vai passando, ele vai embelezando, vai fertilizando, vai tornando a tua vida produtiva. Quantos querem isso para a sua vida, para a sua família, para o seu coração? Glória a Deus. Eu não estou falando nada que não tenha na Bíblia. Eu estou dizendo que quando ele vai passando, ele vai fertilizando. Oh, glória a Deus. Ele vai fazendo você frutificar. Ele vai embelezando, vai vivificando, vai operando, vai abençoando, vai curando, vai alimentando. Veja o versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, e nos meses produzirá novos frutos. Meus irmãos, aonde o rio vai passando é coisa gloriosa, aleluia. Eu creio nesta noite que o poder do Espírito Santo está aqui para nos transformar. Quantos creem que o poder do Espírito Santo está aqui para nos transformar? Eu creio também que Ele está aqui hoje para batizar com o Espírito Santo. Não importa o quanto você esteja apático espiritualmente, ou até mesmo corrompido espiritualmente na sua natureza espiritual e até mesmo carnal. Não importa, o poder do Espírito Santo como um rio está aqui para curar você e para te restaurar. A igreja diz amém. E eu vos digo mais, que o poder do Espírito Santo deste rio, ele é tão forte, tão especial, está aqui esta noite. Aleluia. Até mesmo se você se sentir confuso e desesperançado, este rio está fluindo para levar esperança, para trazer calma e paz à tua mente, para devolver a você aquilo que você perdeu, a alegria do Espírito Santo.